Fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos nessa aula finalizar o livro de número 5 na Química 4 com a aula de número 22, ok? Química 4, aula 22, livro 5 para finalizar. Nós vamos dar sequência ao que nós tínhamos iniciado na aula anterior, que era falando sobre o equilíbrio iônico em meio aquoso, mais precisamente o pH e pOH, ok? Então, nós vamos estudar nessa aula de hoje, tá? Vamos revisar alguns aspectos relacionados aos equilíbrios iônicos. Também nós vamos verificar alguns cálculos envolvendo pH e pOH, ok? Portanto, aula 22, última aula do livro 5 da Química 4. Vamos então estudar os cálculos envolvendo pH e pOH. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos dar uma revisada aqui rapidamente. Quando se fala de equilíbrios iônicos, então nós precisamos entender o seguinte: para monoácidos fracos e monobases fracas, nós vamos usar o raciocínio de Ostwald. O que diz a lei de diluição de Ostwald? Que para monoácidos e monobases fracas, ele observou uma regularidade que pôde traduzir por meio dessa expressão. Olha só, a constante de ionização, que pode ser a constante de um ácido ou a constante de uma base, ok? Será igual ao produto da molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado. Então, molaridade vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Como alfa é um valor muito pequeno, já que se trata de um monoácido ou uma monobase fraca, então significa dizer que 1 menos um valor muito discreto, bem perto de zero, nós vamos ter basicamente 1 no denominador da fração. Consequentemente, podemos simplificar esta fórmula como sendo a constante de ionização igual a alfa ao quadrado vezes molaridade, ok? Bom, então sempre que nos depararmos com equilíbrios iônicos, isso para monoácidos ou monobases que são fracas, ok? Nós estudamos então que a água, o equilíbrio iônico em meio aquoso, tá? Representado por Kw. Por que Kw? Porque W seria a primeira letra da palavra em inglês, água, ok? Então, o que nós temos aí? Percebeu-se que a 25 graus Celsius, a concentração de íons H+, provenientes da água, era igual à concentração de OH-, ou seja, hidroxila, que corresponderia a uma 10 elevado a menos 7, ao ponto que nós chegamos a um valor de neutralidade, ou seja, o padrão de neutralidade, se a temperatura for de 25 graus, vai ser de 10 elevado a menos 7, ok? Então, a partir daí, nós podemos observar que se essa concentração de H+, e OH-, se elas forem desiguais, nós podemos ter um sistema de comportamento ácido ou de comportamento básico. Então, vai depender muito da situação. Se a concentração de H+ for maior do que a concentração de OH- no sistema, significa dizer que o meu material vai ter comportamento ácido, ou seja, nós vamos ter um pH ácido. Agora, nas soluções de pH ácido, o que nós temos? Nós vamos ter a concentração de H+ maior do que 10 a menos 7 mol por litro. Professor, dá exemplo de valores maiores que 10 a menos 7, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3 e assim por diante. Então, quando a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7, o meu sistema vai ser ácido, ok? Ou quando a concentração de OH-, que é a hidroxila, ela for menor do que 10 a menos 7. O professor cita exemplo de valores menores do que 10 a menos 7. Seria 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. Lembre-se que a gente está com potência de expoente negativo. Tranquilo? Então, de forma análoga, nós podemos dizer que se a concentração de hidroxila, que é OH-, for superior à concentração de H+, nosso material vai ter comportamento básico, tá? Então, a concentração de H+ vai ser menor que 10 a menos 7, tipo 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10 e assim por diante.
E a concentração de OH-, que é a hidroxila, será maior do que 10 a menos 7, como 10 a menos 6, a menos 5, a menos 4, a menos 3. Tranquilo? Então vamos lá. Sendo assim, nós podemos então chegar, como os valores geralmente são pequenos, são discretos, então nós podemos representá-los na escala logarítmica. Isso para pH e pOH. Então nós aplicamos essas fórmulas aqui. Se eu quero calcular o pH, então como eu meço o pH? O potencial hidrogeniônico seria menos log da concentração de H+. E o pOH, o que é isso? Potencial hidroxiliônico ou oxidriliônico seria igual a menos log da concentração de OH-. Se o meu material é um ácido, então eu posso medir o valor de pH. Se meu material for uma base, eu posso medir o valor de pOH. Mas isso não isenta, por exemplo, uma questão de trabalhar com um ácido e perguntar o pOH, ou de trabalhar com a base e perguntar o pH. Por quê? Porque a soma de pH com pOH, nós vimos na aula passada, vai ser igual a 14, ok? Mostrei também uma forma mais prática de você calcular, ou na verdade de você deduzir o valor do pH a partir das concentrações de H+ e de OH-, tá? Então, quando a concentração de H+ ela é igual a de OH-, e esses valores são iguais a 7, para a temperatura de 25 graus, vale destacar isso, o meu sistema está neutro. Então, quando o meu pH for abaixo de 7, ele vai ser ácido. Quanto menor o valor do pH, mais ácido vai ser o meu material. Tá? Então, lembre-se que a escala do pH ela vai de 0 a 14, sendo 7 a neutralidade. Então, os valores mais perto de 0 vão se tornando cada vez mais ácidos. Os valores acima de 7 e mais perto de 14, à medida que você vai em direção ao 14, o nosso sistema ele vai se tornando cada vez mais básico. Tranquilo? Então, tá aqui. Agora, então eu tenho uma escala que vai de 0 a 14, tá? 7 é neutralidade para a temperatura de 25 graus. Então, por exemplo, o pH 1 é extremamente ácido. O pH 6 ele é levemente ácido. Veja que já está mais perto de neutralidade. A mesma coisa acontece com um sistema que apresenta pH igual a 13, extremamente básico. Agora um pH igual a 8 seria levemente básico, ok? Então, quanto mais perto desses extremos, maior vai ser o comportamento ácido, se for mais próximo de 0, e básico, se for mais perto de 14. Lembre-se que aqui é pH, ok? Análise de pH. Tranquilo? Aí, olha só. Então, nós vemos também o cálculo envolvendo pH e pOH para monoácidos e monobases fortes. Como eu posso proceder ao se deparar com questões que trabalhem com ácidos e bases que sejam fortes? É bem simples. Se eu tenho um ácido forte, como o ácido clorídrico, então está subentendido que o meu alfa é igual a 100%. Se o meu alfa é igual a 100%, eu vou considerar o valor da molaridade igual ao valor da concentração de H+, tá? Então a mesma coisa acontece para uma base. Se eu tenho uma base forte, então está subentendido que o meu alfa é igual a 100%. Então a concentração de OH-, que é o que eu uso para calcular o pOH, ela vai ser praticamente igual à concentração da base que ele deu, ok? Então, eu só vou usar o valor da concentração de H+ igual à concentração do ácido, ou OH- igual à concentração da base, quando o meu sistema se referir a quê? A um ácido ou uma base que sejam fortes. Agora, e se não forem fortes, professor? Aí, então, se não forem fortes, a questão deverá fornecer o alfa, ou pelo menos condições para que você possa calcular o valor desse alfa. Aí a gente pode recorrer ao conceito de Oswald, a lei da diluição de Oswald. Se ele der a constante de acidez vai ser igual ao alfa ao quadrado vezes a molaridade. E também aqui, ó, a concentração de H+ vai ser o alfa vezes molaridade. Se o meu alfa é 50%
e a minha molaridade é 10 mol por litro, então quanto vai ser a concentração? Metade desse valor, ok? Então é só você analisar se eu estou trabalhando com um ácido forte, uma base, melhor, um ácido fraco, uma base fraca, eu vou precisar recorrer ao valor do alfa para então poder prosseguir com os cálculos. Agora, se os ácidos e as bases forem fortes, então a gente vai considerar a concentração em mol por litro exatamente idêntica à concentração de H+, que é o que a gente vai precisar para calcular o pH, ou a concentração de OH- idêntica da base, que é o que a gente precisa para calcular pOH. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para as nossas questões. Essa aula é basicamente um complemento aí do que nós já estudamos na aula passada sobre esses aspectos. Então vamos para a primeira questão, olha só. Primeira questão diz assim, do livro de vocês: o potencial hidrogeniônico, mais conhecido como pH, consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. Alcalinidade é um termo sinônimo de base. Os valores de pH variam de 0 a 14. As hortênsias são flores que, se colocarem obedecendo ao pH do solo, as hortênsias são flores que elas obedecem ao pH do solo. É como se fosse, no caso aqui, é como se o pH fosse o estilista desse tipo de flor. Dependendo do pH, as flores das hortênsias vão adquirir uma cor ou outra coloração. Aí ele diz, em solos onde a acidez é elevada, as hortênsias adquirem coloração azul. Então, se o meu solo é ácido, a coloração das hortênsias ela vai ser azul. Agora, nos solos alcalinos, ou seja, nos solos básicos, elas vão ficar rosa. Considerando as informações acima, em um solo com concentração de íons OH- de 10 elevado a menos 12 mol por litro, o pH desse solo e a cor das hortênsias nele plantados serão de quanto? Primeira coisa, ele deu concentração de OH-. Gente, pela concentração de OH- eu posso calcular o pOH. Mas ele pergunta o valor do pH. E aí é só você lembrar. pH mais pOH vai ser igual a 14. Então, a partir de 1, eu acho o valor do outro. Vamos então à resolução? Olha só. Se a concentração de OH- é 10 a menos 12, consequentemente, pOH vai ser 12. Lembra daquele macete que eu dei para vocês? Se a concentração do OH- for uma potência de base 10 expoente negativo, o valor do pOH vai ser igual ao expoente, ou seja, vai ser 12. Tá? Então, se o pOH é igual a 12, pH mais pOH vale 14. Se 1 é 12, então, consequentemente, o valor do pH vai ser 2. Então, tá aqui, ó, pH 2. Pelo enunciado da questão, nós podemos observar que pH 2 indica que o meio vai ser ácido. Então, se o meio é ácido, qual é a coloração para o meio ácido? A coloração para o meio ácido vai ser azul, ok? Olha só, repetindo aqui, ó, em solos onde a acidez é elevada, pH ácido, as hortênsias adquirem coloração azul. Portanto, primeira questão, alternativa correta, letra B de bola. Beleza? Vamos à próxima questão? Segunda questão diz assim, olha como é interessante essa questão. Um estudante recebeu 3 amostras de suco de frutas com volumes iguais para análise de pH que foram realizadas a 25 graus em um ATM. Após realizada a análise potenciométrica, os resultados obtidos foram os seguintes. O suco de limão tem um pH igual a 2. Suco de uva, pH igual a 4. Suco de morango, pH igual a 5. Então veja que desses aqui, o limão é mais ácido, seguido de uva e depois o de morango.
Pois bem, assim, analisando os resultados obtidos, é correto afirmar o quê? Vamos então às proposições. Letra A. O suco de limão é 2 vezes mais ácido que o suco de uva. Gente, qual o valor do pH do limão? 2. E de uva? 4. Se o pH é 2, a concentração de H+, vai ser 10 elevado a menos 2. Se o pH é 4, a concentração de H+, é 10 a menos 4. Então, se eu divido 10 a menos 2 por 10 a menos 4, isso aqui vai ser igual a 100. Ou seja, o suco de limão seria 100 vezes mais ácido do que o da uva. Isso aqui cai bastante, tá? Muito cuidado com esses detalhes de comparação sobre quantas vezes um pH é mais ácido, mais básico do que o outro. Beleza? Então, falso. Seria 100 vezes. Letra B. A concentração oxidriliônica, ou seja, de OH-, no suco de morango é igual a 10 a menos 5. Gente, 10 a menos 5 é pH. Se pH é 5, qual o valor do pOH? A soma dos dois tem de dar 14. Se um é 5, o outro vai ser 9. Portanto, pOH seria igual a 9. Logo, a concentração de OH-, que é a oxidriliônica, seria 10 elevado a menos 9. Então, seria 10 a menos 9 mol por litro. E não 10 a menos 5. Portanto, falso. Letra B. Letra C. O suco de uva é 10 vezes mais ácido que o suco de morango. E aí? Uva, qual o pH? 4. Morango, qual o pH? 5. Então, a gente faz esse mesmo esquema. Qual é? Ó, pH igual a 4, então a concentração de H+ é 10 a menos 4. Se pH do morango é 5, então vai ser 10 a menos 5. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 5 vai ser igual a 10. Portanto, o suco de uva seria 10 vezes mais ácido que o de morango. Portanto, a alternativa correta, letra C. Está aqui, ó, letra C. Tranquilo? Vamos verificar então porque não poderia ser nem a letra D, nem a letra E. A letra D, no suco de uva, temos a concentração de H+ menor do que a concentração de OH-. E aí, gente, o suco de uva é mais ácido do que o de... No caso, se ele é mais ácido, eu tenho a concentração de H+ maior do que a de OH-. Então, seria o contrário aqui. E, por fim, na letra E. Ao adicionar o indicador fenolftalene ao suco de limão, a solução torna-se rósea. Gente, fenolftalene é um dos indicadores mais usados, mais explorados nas questões. Então, vamos lembrar? Fenolftalene é meio ácido, transparente, ou seja, não adquire coloração. Fenolftalene é meio básico, adquire coloração rósea ou vermelho. Ok? Então, indicação de coloração do tipo rósea significa dizer que o meio seria básico. Então, falso, letra E. Beleza? Questão 2, alternativa correta, letra C. Vamos então à próxima questão. Olha só. Questão 3. A concentração hidrogeniônica do suco de limão puro é 10 a menos 3 mol por litro. Qual o pH de um refresco preparado com 20 ml de suco de limão e água suficiente para completar 200 ml? Interessante essa questão. Primeira coisa, o pH do suco de limão puro é 10 a menos 3, não é assim? Ok. A concentração de H+, 10 a menos 3 mol por litro. O que significa? Vamos então à resolução. Olha só. Se a concentração de H+ é 10 a menos 3, significa que eu tenho 10 a menos 3 mol de H+ para cada litro de suco de limão puro. Mas se a minha amostra usou 20 ml desse suco de limão, qual vai ser a quantidade de mol de H+ existente no 20 ml? Faço então a regra de 3. Chegaremos ao valor de 2 vezes 10 a menos 5 mol. Então, 2 vezes 10 a menos 5 mol eu tenho de H+ dentro desses 20 ml de suco concentrado de limão. Segundo passo, então, vamos calcular a molaridade após a adição da água, porque ele disse que colocou água suficiente até completar 200 ml.
Então 200 ml agora vai ser o novo volume da minha solução. Aí olha só, quem é o número de mol? 2 vezes 10 a menos 5, que eu acabei de encontrar aqui, existente nos 20 ml de suco puro. Qual o volume final do sistema? 200 ml, que em litro vai ser 2 vezes 10 a menos 1 litro, ou 0,2 litro, tanto faz. Nós vamos chegar, portanto, a um valor de 10 a menos 4 mol por litro. Essa vai ser a concentração, tá, após a diluição, ou seja, depois de o suco ser misturado com a água. Então, se eu tenho 10 a menos 4 mol por litro após a diluição, se a concentração de H+ é 10 a menos 4, qual o valor de pH? 4. Então, tá aí, ó. Portanto, a alternativa correta, letra D. Beleza? Vamos para a última questão? A quarta e última questão nos diz o seguinte: o estômago produz suco gástrico constituído de ácido clorídrico, muco, enzimas e sais. O valor de pH no interior do estômago deriva principalmente do ácido clorídrico presente. Sendo o ácido clorídrico um ácido forte, a sua ionização é total em meio aquoso e a concentração de H+ em quantidade de matéria nesse meio será a mesma do ácido de origem. Assim, uma solução aquosa de ácido clorídrico em concentração 0,01 mol por litro terá pH igual a quanto? Ora, gente, se a concentração de H+, ela é 10 a menos 1 mol por litro, ou melhor, 0,01, na notação isso significa que é 10 a menos 2 mol por litro. Se a concentração de H+ é 10 a menos 2, qual o valor do pH? 2. Bem simples. Portanto, a alternativa correta da quarta questão, letra A. Beleza? Então, assim a gente finaliza o nosso livro 5, tá? Com essa aula de número 22. Próxima aula, a gente continua entrando no livro 6 e nós vamos falar então sobre a hidrólise dos sais. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.